Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Como estão hoje? Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia. Joia. E aí, tá dando para acompanhar os roteiros direitinho? Tá dando para ir conciliando aí com as outras disciplinas, com as outras atividades de vocês? Ah, eu não estou vendo a foto de Gabriel Nunes. Porque aqui tem a foto dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, uma foto de boné. Bom, antes da gente começar, né, só relembrar, né, o andamento da disciplina. A gente está nessa semana com o Laboratório 1, né, que não vale nota, vale a presença, né, coloquei lá no Cigar na sexta-feira passada, para vocês entregarem a próxima sexta-feira. Ele é bem simples, né, vocês vão precisar só resolver 2 circuitos e simular 2 circuitos, né. No roteiro eu boto o passo a passo lá para vocês mexerem no simulador, mas se vocês tiverem um outro simulador que gostem, que já saibam usar, que queiram aprender, né, a usar, enfim, queiram usar outro simulador, pode também, não tem problema, não precisa necessariamente ser no Faustad. Eu sugiro o Faustad porque ele não precisa baixar, você consegue simular online, ele é fácil de mexer, tá? Mas fiquem à vontade. E de acordo com o nosso cronograma, aí, na próxima semana, a gente já faz o laboratório 2, né? Lembrando que vão ser 5 ao longo do semestre todo. Então, laboratório 1, essa semana, para entregar sexta-feira. Quando for amanhã, eu já coloco lá no CIGA o laboratório 2, o roteiro do laboratório 2, para vocês me entregarem na próxima sexta, tá certo? E em relação à monitoria, provavelmente a gente ainda vai levar um tempinho para ter a monitoria, hoje que vai ser a prova de seleção, hoje à noite, então... enfim, eu não sei quando é que eles vão estar aptos a começar, enquanto não tiverem os horários de monitoria ainda, com os monitores, né, eu disponibilizei lá, botei uma notícia no CIGA para 2 horários, segunda e quarta, às 5 horas, né, para tirar a dúvida de vocês, para ajudar aí, tá certo? Enquanto não tivermos monitores, eu vou ficar atendendo esses horários. Mas se alguém sentir necessidade, pode colocar lá no fórum, professora, eu não posso esses horários, mas eu quero tirar dúvida, então a gente sugira um dia e um horário, de preferência com 48 horas, porque geralmente tem algumas reuniões agendadas, então, assim, quando é em cima da hora, às vezes não dá para fazer, mas coloquem no fórum a sugestão de dia e horário que a gente pode agendar, tá bom? Esse é o conteúdo que tem nessa notícia falando desse horário de atendimento. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa antes da gente começar? Vou projetando aqui o roteiro, tá? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone para falar. Professor, eu fiquei um pouco confuso como é que funciona a fonte de tensão variável lá no simulador. Porque no exercício diz que varia de acordo com a corrente... Com a correntezinha lá. Aí lá só tem o mínimo e o máximo, não tem como deixar em função. Aí eu fiquei meio perdido nisso. Na verdade, assim, as fontes dependentes, elas podem ser 4 tipos, e os 4 tem lá no simulador, tá? Ela pode ser uma fonte de tensão ou de corrente, e a variável que controla, né, pode ser tensão ou corrente, ou seja, com isso a gente pode ter uma fonte de tensão controlada por tensão, fonte de tensão controlada por corrente, fonte de corrente controlada por tensão, ou fonte de corrente controlada por corrente, né? Tem essas 4 combinações aí, tá? Quando você vai botar o bloquinho lá, né, quando é uma fonte de tensão controlada por tensão, a fonte você vai botar exatamente igual você bota uma fonte normal, né? Quando você baixa o bloquinho lá no simulador, ela tem 4 terminais. 2 são para você ligar a fonte, né? Que você liga na posição certa, e os outros 2 vão indicar a variável que você vai estar controlando, né? Que vai controlar essa fonte. Se for uma tensão, você vai colocar em paralelo, porque tensão a gente mede em paralelo. Então, você vai botar em paralelo com o elemento onde está passando aquela tensão, né? Onde tem aquela tensão. Por exemplo, essa fonte está sendo controlada pela tensão Vx, que é a tensão em cima do resistor de um ohm. Então, você vai botar os terminais de controle em cima, né, em paralelo com esse resistor de um ohm, porque ela vai medir essa tensão em cima desse resistor e vai usar como informação de entrada na fonte.
Já se for uma fonte controlada por corrente, como é que a gente mede corrente? Como é que a gente liga um amperímetro? Em série, tá? Então, a gente tende a botar esses dois terminais em série, né, com o elemento onde está passando aquela corrente. Colocar em série quer dizer que eu vou precisar abrir o circuito, tá? Então, vamos supor que eu quero uma corrente que passa no resistor, esse resistor de 1 ohm. Então, se eu quero medir essa corrente que passa nele, eu vou ter de abrir um conector dele. Nos pontos, nos terminais onde eu abrir, eu vou inserir os dois terminais. Eu vou conectar os dois terminais que vão indicar qual é a corrente para a fonte. Era isso? Era essa a sua dúvida? Clareou um pouquinho, Arthur, ou não? Clareou, acho porque na hora eu não me toquei direito, aí deve ter feito alguma coisa errada. Certo? Se precisar, de repente, no final de alguma aula, ou então no horário de atendimento, a gente pode discutir um pouquinho melhor, ver um pouquinho melhor como usar essas fontes dependentes, tá? Eu estou com o circuito montado aqui, eu vou tentar montar de novo nessa parte enquanto a senhora for falando. Qualquer coisa eu digo. Tá, joia. Bom, eu vou passar lá para o roteiro, então eu não vou ficar vendo o chat, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone para comentar. Esse roteiro da aula de hoje, né, na verdade, a gente começou na aula passada a ver os métodos de análise de circuito, né? Na aula passada a gente viu análise de malhas, né, que se baseia nas correntes de malha para resolver os circuitos. E esse método que a gente vai começar a ver hoje chama de análise nodal. Qual a principal diferença entre eles, né? Na análise de malhas, o princípio se baseia em encontrar as correntes de malha, tá? Porque a partir das correntes de malha, a gente consegue encontrar tanto as correntes de ramo quanto as tensões em cima de todos os dispositivos, tá? Então, na análise de malha, o foco é encontrar as correntes de malha, né? Para daí achar as outras coisas. Já na análise nodal, né, a gente vai tomar como referência um ponto, que vai ser nosso terra, né? Vai chamar de terra esse ponto de referência, e a partir desse ponto, a gente vai encontrar o potencial em vários pontos do circuito, né? Normalmente nos nós. Então, a gente vai pegar os pontos nos nós, né? Que quer dizer o quê? Que se eu pegasse um voltímetro, né, um medidor de tensão, e pusesse lá os terminais do terra até esse ponto, vai dar justamente essa tensão que a gente está calculando, tá? Então, a análise nodal se baseia em encontrar as tensões nos nós, né? E a partir dessas tensões nos nós, a gente consegue encontrar as correntes, consegue achar as tensões em cima de elementos específicos, as potências, tá? Então, a diferença entre esses dois métodos até agora. A análise de malha, o foco é encontrar as correntes de malha, e a análise nodal, o foco é encontrar as tensões nos nós, certo? Basicamente, é isso que a gente, né, vai ver nesse roteiro 4 aqui. Então, eu comecei com esse vídeo, né, explicando o método, e se vocês vão perceber que esses dois exemplos que eu coloco, né, um é só com fonte independente, e o segundo sempre com fonte dependente. Esses exemplos, esses dois aí são iguais aos dois exemplos do roteiro passado. E, na verdade, a gente vai ver 4, 5 métodos de análise, né, e a gente vai resolver todos esses... vai usar todos esses métodos que a gente vai estudar nesses dois exemplos, para vocês poderem comparar, né? Então, sempre que vocês estiverem achando que alguma variável está estranha, então você pode recorrer ao outro vídeo do outro roteiro que está resolvido lá por um outro método. As respostas, independente do método, tem de ser a mesma, né? Então, a gente sempre tem que encontrar o mesmo valor para, se for, né, o mesmo parâmetro, né, a mesma tensão ou a mesma corrente, tá? Então, a gente vai sempre resolver esses dois, eu vou sempre mostrar para vocês esses dois exemplos aí, né, para a gente ter uma referência, certo? Então, alguém teve alguma dúvida conceitual no método ou na resolução de algum desses dois exemplos, de exercícios? Alguém tem alguma pergunta? Sobre a teoria, por enquanto? Nesses exemplos aí que você fez, eu resolvi conseguir dar certo, mas quando chegou na hora de fazer com supernova, aí deu bronca. Certo. Esses exemplos eu acho que não teve, né? Nenhum com supernova. Mas não teve supernova, não. Foi na próxima só. A gente discute no exercício, então, fica melhor. Bom, eu coloquei esse texto para vocês né, tentarem ter mais uma opção aí de contato com esse assunto, tá?
E aqui, de novo, eu coloquei aquela observação, né? Para que vocês tentem, sempre antes de, quando estiver começando a estudar, né? Não partir logo para um exercício, né, do roteiro. O ideal, né, na minha opinião, o ideal é vocês tentarem primeiro refazer esses 2 exemplos que já estão feitos, né? Refazer por quê? Porque aí vocês sentam, vocês, beleza, entendi. Aí senta e começa a resolver. Aí, quando você começa a resolver, às vezes você emperra, como era mesmo aquela parte, aí você vai lá, dá uma olhadinha, era assim, vai, continua, né? Porque isso vai ajudando a fixar aquele método, aquele assunto, né? O conteúdo em si, tá? Aí nesse momento, depois vocês partiriam para a resolução das questões aqui, certo? Bom, esse primeiro exercício aqui, né? A gente já resolveu ele por análise de malhas, né? No roteiro passado, e aqui eu peço para que seja resolvido por análise nodal, ou seja, encontrar essas correntes em 1, 2 e 3, usando o método de análise nodal. Alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida em encontrar as tensões nos nós aí, para poder, ou enfim, montar as expressões para encontrar as correntes que são pedidas? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Professora? Pode falar, Camila. Depois que a corrente ela passa por essa tensão de 10 volts, ela continua a mesma? No caso, a tensão não, a corrente não, o potencial continua o mesmo? Olha, geralmente potencial a gente mede em relação a uma referência. Então, se eu considerar, por exemplo, o potencial nesse ponto, vamos supor que eu botei minha referência aqui embaixo, tá? Meu terra está aqui embaixo. E aqui eu poderia escolher o terra aqui ou aqui, né? Mas vamos supor que eu escolhi o terra aqui embaixo. A tensão nesse nó é a tensão desse ponto até esse. Se eu botar um voltímetro daqui para cá, eu vou medir justamente a tensão nesse nó, se a minha referência for aqui embaixo, se o terra estiver aqui embaixo. Já desse outro lado, quando eu medir a tensão desse ponto para o terra, eu vou ter uma outra tensão, né? Por quê? Porque aqui eu tenho um potencial, aí aqui eu tenho essa fonte que tem uma diferença de potencial, então o potencial nesse ponto é diferente do potencial nesse ponto. Então a tensão nesse nó é diferente da tensão nesse ponto aqui, certo? Era essa a sua dúvida, Camila? Isso, obrigada. O que mais nessa questão? Alguém não entendeu mais alguma coisa nessa questão? Ou teve alguma dificuldade? Na parte de relacionar a tensão aí do supernó com as correntes que vão entrando, que vão saindo, isso aí eu fiquei muito enrolado. Certo. Na verdade, aqui eu não preciso usar supernó. Se não me engano, acho que na próxima, sim. Também não. Não diretamente aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro exemplo aqui na mesa com o supernó, para a gente ver, tá? Mas aqui, ó, eu não preciso dizer que isso aqui é um nó, tá? Se eu não quiser. Que situação seria interessante eu dizer que esse ponto aqui, ó, é um nó? Se, por um acaso, eu quisesse a tensão em cima desse resistor de 2 ohms. Aí, talvez fosse interessante, porque quando eu achasse a tensão nesse nó, a tensão nesse nó seria a tensão, a diferença de potencial desse ponto até aqui embaixo, ou seja, a tensão em cima desse resistor de 2 ohms. Então, se eu quisesse a tensão em cima desse resistor, quando eu encontrasse a tensão nesse nó, já ia ser essa resposta. Mas se não for esse o caso, se eu não quero essa tensão aqui, então eu não preciso dessa informação, dessa tensão nesse ponto. Então, para mim é indiferente, eu posso considerar isso aqui sendo um único ramo, tá? E aqui eu ter só esse nó aqui, né? Porque a partir de eu achando a tensão nesse nó, eu consigo achar essa corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3, que é o que eu quero nesse caso, certo? Só um minutinho, eu vou mudar aqui para a minha mesa, tá? Na verdade, eu vou desligar essa câmera, porque ela fica atrapalhando um pouco a mesa, mas só um segundinho. Pronto, estão vendo, né, minha mesa? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ó. Bom, vou fazer até um parecido com esse aí, tá? Vamos supor que eu tenha aqui menos e mais. Vou até botar esses mesmos valores, tá? Mas claro que como eu vou alterar um pouco esse circuito, vou fazer mais em cima para eu conseguir fazer uma continha aqui embaixo. Como eu vou alterar um pouco esse circuito, claro que as respostas vão ser diferentes, tá? Porque eu vou fazer uma alteração.
botar outra fonte aqui. Já que eu mudei tudo, eu vou chamar aqui de 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Aqui eu vou dizer, por exemplo, que é 5 volts, aqui, sei lá, 2 volts. Certo? Pronto, vamos supor que eu tenho essa situação. Aqui está bem caracterizado um supernó, né? Se eu quero resolver esse método usando análise nodal, o que é que eu preciso fazer primeiro? Identificar os nós, tá? Nesse circuito aqui, quantos nós eu tenho? Quem me diz? 2. Quantos nós ao todo? Ah, O passo a passo lá do... 3 nós. Isso, a pessoa 3 colocou aqui nós. no chat, exatamente. São 3 nós, né? Considerando tudo, né? Então, eu tenho esse nó aqui que eu vou chamar de nó 1, esse nó aqui que eu vou chamar de nó 2, e aqui embaixo, né? Aqui tá todo mundo no mesmo potencial. Esse aqui é um único nó. Aí, sim, eu não vou nem botar nome por enquanto. Certo? Então, eu tenho 3 nós. Então, o primeiro passo para usar o método de análise nodal é identificar os nós. Uma vez eu identificando os nós, aí eu vou escolher um deles para ser a minha referência. Que nó a gente escolhe? O ideal é você escolher o que tenha mais conexões, porque isso, no final das contas, facilita um pouquinho a matemática, tá? Então, como esse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ramos nele, eu vou escolher esse como sendo terra. Não necessariamente porque ele está embaixo, mas se eu tivesse em cima, isso era o ideal escolher em cima, tá? Aí aqui, então, eu vou chamar aqui de nó 1 e aqui de nó 2, tá? O próximo passo aqui é distribuir as correntes de ramo, certo? Claro que no método de análise nodal não tem sentido eu trabalhar com corrente de malha, né? Da mesma forma que não tem sentido eu usar a lei de Kirchhoff para as correntes, né, a lei dos nós, quando eu tenho corrente de malha, né? Por exemplo, só para ilustrar, se eu botasse aqui uma corrente de malha, nesse nó aqui, essa corrente ia estar entrando e ia estar saindo, né? Não tem muito sentido, porque aqui ela ia estar entrando, aqui se eu olhasse para cá, ela ia estar saindo. Então, não tem sentido trabalhar com corrente de malha e lei de Kirchhoff para as correntes, certo? Que é o método em que se baseia essa análise nodal. Então, eu vou dizer aqui, vou chamar aqui de 1, aqui de 2. Aqui eu nem vou botar nada, porque como aqui é um supernó, eu não vou botar uma corrente, mas eu vou explicar um pouquinho melhor esse supernó. E 3, e aqui 4. Também ajuda a ficar mais sempre positivo se eu sempre puser a direção das correntes na direção do terra, tá? Não necessariamente, eu posso botar para cima, não tem problema, né? Mas para tentar sempre manter positivo, o mais comum é você colocar na direção do terra as correntes, tá? Pode arbitrar para qualquer lado que vai dar certo. Isso, qualquer lado. Desde que você, quando montar as equações, escreva as equações coerentes com o desenho que você fez, tá? Olha só, eu vou chamar aqui de corrente I, só para a gente ilustrar aqui para vocês. Aqui é a corrente I, certo? Se eu olhar para o nó 1, o que vai acontecer com essa corrente I? Aliás, essa equação das correntes aqui, dos nós. Todas as três vão estar saindo, certo? Então, a soma das três vai ser 0, né? Então, eu vou ter I mais I1 mais I2 igual a 0. Já se eu olhar para o nó 2, está chegando o I, está saindo I3 e 4, ou seja, o I está chegando, né, igual a soma das que saem. I3 mais I4. Uma vez que eu substituir essa corrente I aqui, porque como o I, ela sai desse nó e vem para esse, claro que ela vai aparecer nas duas equações. Então, eu vou substituir esse I aqui do nó 2 no nó 1. Então, eu vou ficar com I3 mais I4, que é o valor de I. Vou repetir aqui, mais I1 mais I2 igual a 0, certo? Quando eu fizer isso, eu vou só separar aqui. Aliás, eu vou deixar assim. O que eu fiquei aqui? Eu fiquei com I1 mais I2 mais I3 mais I4 igual a 0, certo? Só botando aqui na ordem. Essa equação aqui é justamente a equação do supernó. Porque o que é que eu espero que vocês façam no supernó? O supernó, porque qual o objetivo desse método? Não é achar a tensão nos nós? Só que eu ganho uma equação, certo? Quando eu tenho um supernó, que relaciona a tensão nesse nó com esse. Porque se eu olhar aqui, ó, para esses dois pontos, né? Quando eu digo assim, a tensão no nó 1 é X volts. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que do ponto 1 até o terra,
eu tenho exatamente essa tensão V1, tá? O menos sempre no terra e o mais no nó, tá? Mesmo ponto, se eu disser, ó, no nó 2 a tensão vai ser V2. Então, eu digo que do terra para o V2, eu tenho a tensão V2, certo? Aqui o menos no terra e o mais no 2. Independente de que elementos eu tenho aqui no meio. Quando eu digo que V1 é tal tensão, então desse ponto para esse é essa tensão, né? De novo, independente do que eu tenho no meio, né? E aqui eu vou ter essa fonte de tensão unindo os dois aqui, né? Menos e mais 5 volts. Então, ó, eu consigo, o que eu quero achar, né? V1 e V2, quando eu tenho um supernó, eu já tenho uma informação a mais, né? Que relaciona justamente V1 e V2, que são minhas variáveis. Então, eu ganho uma equação. Aí, o que é que eu digo para vocês, né? Sim, aliás, e como é que eu relaciono? Já vou colocar aqui, já que eu já fiz o desenho. A lei de Kirchhoff para as tensões, ela... Não estava aparecendo, né? A lei de Kirchhoff para as tensões, ela diz que a gente percorrendo um caminho fechado, né? Somando as tensões, elas têm que ser igual a zero, né? Considerando suas polaridades, os sinais. Isso vale para uma malha que eu chamo de malha virtual também, tá? Qualquer caminho fechado que eu faça, né? Eu vou ter essa soma igual a zero das tensões, tá? Então, se eu pegar esse caminho daqui para cá e voltar daqui para cá, a soma dessas tensões tem de dar zero também. Então, ó, se eu pegar esse caminho aqui, ó, vamos supor que eu percorra aqui nesse sentido horário. Então, quando eu percorrer assim, ó, o V1 vou estar crescendo o potencial, então vai ficar V1. Quando eu passar aqui também estou crescendo o potencial mais 5. E aqui eu vou estar decrescendo o potencial, menos V2 igual a zero. Então, dessa forma, eu já sei como é que eu vou relacionar V1 com V2. Eu sei que V1, por exemplo, vai ser igual a V2 menos 5. Né? Então, essa equação aqui já entra na minha resolução, certo? Então, é por isso que a gente pode fazer o que a gente vai fazer agora, que é fazer uma simplificação e não precisar fazer essas equações aqui. Que simplificação é essa? Sempre que eu tenho supernó, né, quer dizer o quê? Que eu vou considerar os dois nós como sendo um só. Então, eu vou pegar esses dois nós aqui e vou considerar que isso aqui é um único ponto. Ou seja, eu vou analisar que correntes entram nesse ponto e que correntes saem desse ponto, tá? Então, se eu olhar isso aqui como sendo uma única coisa, quem tá... não tem ninguém entrando, mas aí eu tô identificando ó, que 1 está saindo, e 2 está saindo, e 3 está saindo, e 4 está saindo. Quando eu montar isso, que equação eu vou ter? I1 mais I2 mais I3 mais I4 igual a zero. Que é justamente ó, a equação que a gente encontrou quando foi fazer o detalhamento aqui das correntes. Certo? Vou voltar aqui. Certo? Então, esse é o conceito de supernó. Né? Então, simplesmente você pode, quando eu conheço a tensão entre dois nós, eu posso considerar em termos da lei de Kirchhoff para as correntes, né, da lei dos nós, que esses dois pontos juntos são um só. Mas, na verdade, eles são pontos diferentes. Né? Aqui eu tenho V1, que é diferente da tensão V2, né? Que eu relaciono as duas dessa forma aqui. Né? Daqui para cá eu tenho V1, daqui para cá eu tenho 5 volts, daqui para cá eu teria menos V2. Certo? Ficou claro? Alguém não entendeu alguma passagem? Essa fonte de 2 volts também poderia considerar um supernó? A fonte de 2 volts só vai ser um supernó se eu definir esse ponto aqui como um nó. Se não, ela é uma fonte em série com resistor. Professora, então se a gente for resolver normal, tem como resolver sem precisar do conceito de supernó? Se pegar os dois nós, por exemplo? Depois... Não tem. Sabe por quê? Porque se você não usar o conceito de supernó, você vai definir uma corrente aqui. Como é que você vai escrever a expressão dessa corrente? Quem vai ser essa corrente? Entendeu? Porque quando a corrente passa num resistor, por exemplo, I3, como é que você escreve 3? Vai ser V2 sobre R. Quando a corrente passa num resistor que está entre dois nós, né? A tensão do nó onde ele sai, menos a tensão do nó para onde ele vai, dividido pelo resistor. É justamente por causa dessa relação aqui. Essas equações vêm daí. Não, sim, por exemplo, se a gente chamar essa corrente de uma corrente qualquer, por exemplo, igual você fez, chamar de corrente I, e usar essa relação depois... Isso aqui é você usar o supernó. Porque você vai precisar achar essa expressão aqui também. Então, mas se a gente fizer, por exemplo, usando os dois nós, achar essa equação, por exemplo, sem usar
considerar que é o mesmo? Não, pode, Pois mas achava. é o que eu estou dizendo. Isso é usar o supernó, entendeu? Por mais que você não chame supernó, mas você está fazendo as contas do supernó. Ok, Mas entendi. pode. Só não pode. Um erro que eu vejo, assim, que eu acho até, de certa forma, grosseiro, que eu vejo nas provas. As pessoas botam aqui I, aí diz que esse I é V1 menos V2 sobre 5. Claro que não, né? Só se o 5 fosse um resistor, aí estaria certo, mas 5 é uma tensão. Então, quando eu digo que, por exemplo, I3 é V2 sobre 3, eu estou usando a lei de Ohm, VI, né? É V sobre R. Então, quando eu digo que o I3 é V2, né? Quando eu digo que o I3 é V2 sobre R, eu estou dizendo que o I3 é V2, que é a tensão em cima, de R, né? Então, aí sim, mas não teria sentido dessa outra forma aí, não. Aí se eu tiver, por exemplo, um resistor de tensão aí, tem como usar o conceito de supernova ou não? Só se for... Desculpe, cortou bem na hora que você falou. Se você tivesse... Foi. Se tiver um resistor em série com essa fonte de tensão aí, não tinha como usar o conceito Aí de não é supernova mais. Aí você vai ter que passar a corrente, vai ter de calcular essa corrente, tensão no nó que sai, menos tensão no nó que entra, considerando a tensão da fonte, né, dividido pelo resistor. Porque é uma situação que acontece na 2 e eu não consegui resolver, se puder ver aí depois. Então a gente vê, então. Professor, Pode falar. no caso, essa corrente I4 seria menos 2 sobre 4? Não. Olha só. Eu vou reproduzir assim, é uma pergunta boa essa daí. Ó, aqui eu tenho nó 2, certo? Aqui eu tenho a fonte, mais e menos, e aqui eu tenho o resistor. E aqui está o terra, né? Aqui é o de 4 ohms. Eu defini aqui sendo I4, e aqui é 2 volts, certo? Ó, eu sei que a tensão desse ponto até esse nó é V2, com menos no terra e o mais no nó. Então, eu vou fazer aquela malha virtual, tá? Como é que eu vou achar esse valor aí? Ó, se eu percorrer nesse sentido, eu vou ficar aqui V2 menos 2 menos 4 e 4 igual a 0. Como eu quero I4, como é que eu escrevo I4? Se eu isolar aqui, vai ficar V2 menos 2 dividido por 4. Essa seria a expressão para a corrente I4. Assim, entendi. Certo? Então, fazer esse caminhozinho fechado, né? A fonte está, o mais está no nó, está o menos no nó. Eu sempre me confundo um pouco com isso. Eu sempre desenho e monto a equação. Eu acho que não tem erro assim. Certo. Esse caso é só para se tiver em série, né? Se tiver, no caso, tiver em paralelo, no caso é supernova. Não entendi. Se tiver paralelo, como assim? Não, tá. Eu vi agora. Essa outra situação aqui? Sim. Certo. Aí a outra situação, onde teria o resistor aqui em série, é exatamente igual a isso, tá? A diferença é que aqui não seria o terra, seria outro nó, né? Vou montar aqui como se tivesse outro resistor aqui. Ou vamos supor que eu tenha esse resistor R aqui, certo? Vou chamar de R. Se tiver esse resistor R aqui, o que é que vai acontecer? Aí eu vou montar aqui R, menos e mais 5 volts, aqui é o nó 1, aqui é o nó 2, e aqui é o terra. Certo? Então, eu sei que do terra para o nó 1, eu tenho mais e menos V1. Do terra para o nó 2, menos e mais V2. E aqui, eu distribuiria uma corrente que eu vou chamar de I, tá? Percorrendo no sentido horário também, mas aqui tanto faz também, eu posso percorrer em qualquer sentido, tá? Vou começar aqui do terra. Aí eu vou ficar com mais V1, menos RI, mais 5, né, porque está crescendo. Quando eu desço aqui, vai decrescer. Menos V2 igual a 0. Como que eu quero é I, quando eu isolar o I aqui, né, eu vou ficar com V1 mais 5 menos V2 sobre R. Então, essa seria a expressão para a corrente I se o I estivesse nessa situação. Né? Um resistor em série com uma fonte e o ramo estivesse entre dois nós aí. Certo, entendi, professor. Certo? Ficou claro? Alguma dúvida mais? A questão do supernova ficou clara? Alguém ainda tem alguma coisa nebulosa? Pode falar. Em relação a esse sinal do menos RI, por que ficou menos? Olha,
eu defini a corrente saindo do nó 1 indo para o nó 2, certo? Então, ó, a corrente isso, ela está entrando aqui, ó, com potencial mais e menos onde sai. Eu não estou percorrendo no sentido horário, então está decrescendo, né? Entendi, obrigado. Professor, e é menos V2 ou mais V2 aí? É menos. Ó, eu não estou percorrendo no sentido horário, então eu venho para cá, ó, aumenta potencial, diminui potencial, aumenta potencial aqui, ó, não diminui? Eu estou percorrendo no sentido horário. Percebeu? Ok. Professora? Pode falar, Vinícius. Se a gente tiver, por exemplo, se a gente pode chamar de supernó quando tiver um nó e o terra, e a gente tem uma fonte de tensão no meio. A gente pode chamar de supernó também? Tipo, deixa eu ver se eu entendi. Tipo, se no lugar desse resistor aqui fosse uma fonte, por exemplo. Pronto, exatamente. Pronto, nesse caso aqui, a gente nem chama de supernó. Por quê? Porque nesse caso, o que é que acontece? Vamos supor que seja, sei lá, 6 volts. Qual é o objetivo desse método? Não é achar a tensão nos nós? A tensão V1 aqui eu não sei quem é, mas quem é a tensão V2? Nessa situação aí. 6. Exatamente. Então, na verdade, eu reduzo uma equação do meu circuito. Eu já digo, ó, V2 é igual a 6. Aí eu nem preciso mais fazer análise para esse nó aqui, porque eu já conheço a tensão nesse nó. Não preciso incluí-lo na minha análise. Aí eu vou fazer só com essas correntes aqui, né? Com I1, I2 e com I. Eu só vou usar a lei de Kirchhoff nesse nó, não vou usar nesse outro. Porque eu já conheço a tensão nesse outro nó. Facilita, na verdade, quando a gente tem essa situação aqui. Era essa a sua dúvida? Era essa mesmo. Só para saber se a gente podia chamar de supernó nessa situação. Na verdade, você nem vai tratá-lo, enfim, como um nó para resolver, né? É um nó que você já conhece o valor dele. Então, ele nem entra mais nas equações. Eita. Apertei aqui sem querer. De supernó, ainda ficou alguma dúvida? Professora, e se a gente tivesse entre esse nó 1 e 2 uma fonte de corrente em vez de ser de tensão, eu também determinaria como se fosse um supernó ou não? Não, aí não é um supernó, mas aí ele fica simples também, porque se eu tenho uma fonte de corrente, é uma corrente conhecida já, sei lá, 2 amperes. Então, aqui é 2 amperes essa corrente. Quando eu for botar no nó, já é uma variável a menos que eu tenho, entendeu? Mas aí eu faço os nós separados, não é supernó. Entendi, é porque eu achei uma situação parecida, acho que no exemplo 3, eu fiquei em dúvida se eu ia determinar aquilo como supernó ou não. Entendi. Mas Nesse caso não, mas realmente facilita porque eu já tenho uma corrente conhecida, né? Mas aqui eu teria de fazer a equação desse nó, né? E eu não tenho como relacionar esses dois nós, né? Que é o que caracteriza o supernó. Né? Eu conheço a tensão, né? Que é a diferença entre esses dois nós. Entendi. Obrigada. Nada. Doutora, Pode falar, Vinícius. e se for, por exemplo, uma fonte de tensão controlada por corrente? Aí se a gente usar, não vai ficar mais uma variável, não? Isso, vai. Vai, porque toda fonte dependente, ela insere alguma variável a mais no circuito, né? Uma equaçãozinha a mais. O fato da fonte, né? A gente está falando, aqui se for fonte de corrente, se for fonte de tensão. O fato de ser dependente ou não, não interfere na forma que a gente vai analisar. Tudo que eu falei para fonte de corrente, vale para fonte de corrente dependente. Tudo que eu falei para fonte de tensão, também vale para fonte de tensão dependente, certo? A diferença é que, realmente, como você falou, você vai inserir uma variável a mais no circuito, mais uma equação, tá? Certo? Deixa eu voltar aqui para o roteiro. Então, essa questão 1, alguém teve alguma dúvida mais? Ou na questão 2? Ou com esses esclarecimentos que eu dei aqui, vocês acham que já conseguem resolver? Quem estava com pendência? O que é que vocês me dizem aí dessas questões 1 e 2? Se tem alguma dificuldade? Eu não consegui achar uma equação para essa corrente que passa entre o terra e o ponto C. Então, na verdade, aí é exatamente esse mesmo caso que eu falei agora. Qual é a tensão no nó C?
Então, eu consegui achar quem é essa no ponto C. Aí a gente não precisa considerar essa corrente que passa nesse ramo aí. Não, não vai precisar, tá? Mas qual é o valor dessa tensão no nosso eixo? Só para ver se está todo mundo ligado. -8. Exatamente, é -8, porque a polaridade da fonte lá está invertida, não está o menos no terra, tá? Só para vocês chamar atenção para esse detalhe, é -8. Aí o que acontece? Como eu já conheço a tensão no nó C, eu não preciso colocar as correntes, né? No resistor, quer dizer, vou precisar no resistor de 2 por causa do nó A e no resistor de 8 por causa do nó D, mas eu não preciso usar a lei de Kirchhoff para as correntes no nó C, tá? Eu não preciso usar a equação do nó C. Porque se eu fizer, eu vou achar uma equação redundante, né? Porque eu já sei que VC é -8, então eu vou usar essa informação e substituir lá nas outras equações dos outros nós que vão aparecer, tá certo? Então, sempre que eu conheço a tensão no nó, eu não preciso usar a lei de Kirchhoff naquele nó, tá? E Aí a mesma coisa se... Desculpa. A mesma coisa se for uma fonte controlada, por exemplo, eu fiquei com dificuldade também desse mesmo jeito do terra para o A. É só eu fazer que A é igual a 4x. Isso, exatamente. Olha, nesse caso aqui, eu não vou fazer as equações, né, a lei de Kirchhoff, para o nó A e nem para o nó C, tá? Eu já sei que VC é -8 e eu já sei que VA é 4x. Quando eu for resolver os nós B e D, né, aí vai aparecer a expressão para x, aí eu vou e substituo lá, né, e com isso eu vou conseguir resolver, mas eu não preciso realmente usar a lei de Kirchhoff para as correntes no nó A e no nó C. Por quê? Porque eu já tenho a informação das tensões nesses nós, tá? Certo? E aí, essa questão, a questão 1, a questão 2 ou a questão 3, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Esse método aqui, muita gente ficou em dúvida na aula passada, né? Que era para resolver por análise de malhas. Esse circuito por nodal, ele é bem mais simples, né? Quando vocês compararem a resolução que fizeram no roteiro passado com esse que é por nodal, vocês vão perceber que é bem mais simples fazer por nodal. E quando é que eu sei que é mais fácil fazer por nodal ou fazer por análise de malhas? Tem alguns outros fatores que influenciam, mas de uma maneira geral, né? Por exemplo, quando eu tenho um circuito que tem muitas malhas, o ideal é eu fazer por análise nodal, certo? Aqui é meio que pau a pau, né? Porque eu tenho 4 malhas e 4 nós. Mas aqui fica notório, porque eu tenho um nó só, tirando terra, né? Claro. Eu tenho um nó só, que é esse VX, e eu tenho 3 malhas. Então, é como se eu tivesse 3 equações de 3 variáveis, que seriam as minhas 3 correntes de malha, e por análise nodal eu só teria uma variável, que é VX, tá? Aqui, ó, né? Ficaria mais ou menos igual, porque eu tenho 4 malhas e eu tenho 4 nós tirando terra. Aqui eu tenho algumas facilidades, tanto para análise de malha, como para análise nodal, né? Ó, a fonte de corrente, ela já elimina uma equação de malha, mas as tensões dos nós conhecidas aqui, cada uma vai eliminar uma equação também, né? Então, esse daqui sai mais ou menos a mesma coisa, né? Em termos de matemática, né? Mas isso aqui fica bem claro de ver que é mais fácil por nodal, tá? Alguma dúvida em uma dessas 3 questões? Hoje, a gente vai fazer outra questãozinha também, tá? Para tentar fixar esses conceitos aí sobre análise nodal, né? Tá lá no multiprova. Eu botei para começar 9h50, mas caso a gente termine aqui antes, né? Ninguém tenha dúvida, eu posso antecipar um pouquinho. De novo, para explorar os conceitos, lembrando que você responder lá vale a presença, mesmo estando certo ou errado, tá? Estando certo ou errado, a presença vale você marcando qualquer coisa lá, né? Já vale. E somando, né? Todos esses testes rápidos de toda a unidade vai valer 1 ponto, né? Na verdade, cada teste em si vale pouco, né? Mas somando tudo vai valer 1 ponto, certo? Aí eu vou ver quem acertou realmente, né? Para tentar fazer com que você se desempenhe um pouquinho. Esse de hoje, ele já eu exploro mais alguns conceitos e ele já é um pouco mais parecido com o tipo de questão que eu gosto de pôr nas provas, tá? Assim, explorando mais os conceitos, você não faz tanta conta,
mas resolve essas questões mais analisando o circuito, tá? Claro que ainda é uma questão simples, porque a gente está começando, né? Depois a gente vai aumentando um pouquinho a complexidade, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre o roteiro, sobre alguma questão, sobre algum assunto relacionado à análise nodal? Professora, Pode falar. nessa terceira questão, certo? Esse potencial de 25 volts, ele tanto é nessa parte superior entre o potencial de 25 volts e esse resistor, como embaixo também? Olha só, uma tensão, né, é uma diferença de potencial. Então, quando eu digo que aqui tem 25 volts, eu estou dizendo que se eu medir desse ponto, desse terminal de cima, até o terminal de baixo, vai dar 25 volts. Ou seja, a tensão do terra, que é esse mesmo potencial aqui embaixo, ó, até esse ponto aqui em cima, nessa esquinazinha aqui, vai dar 25 volts. Certo? Então, qualquer coisa que tiver em paralelo com essa fonte vai ter 25 volts também. Mas a voltagem é uma diferença de potencial. Então, a diferença entre a tensão, entre o potencial entre dois pontos. Que nesse caso dessa fonte é desse terminal até esse terminal. Era essa a sua pergunta, Bruna? É isso mesmo, professora. Aí a senhora pode voltar rapidinho para a primeira questão, só para complementar. Pronto, a dúvida que a Camila tirou, né, que a senhora explicou que se pegar esse ponto aí, esse nó que está entre o resistor de 4 e essa fonte de 10, a senhora falou que desse ponto até o terra a gente tem o mesmo potencial, não é isso? Não, olha só. Aqui, se eu for resolver esse circuito usando análise nodal, eu tenho dois nós, certo? Eu tenho esse nó aqui em cima e tenho um nó aqui embaixo. Certo. Aí vamos supor que eu defino esse nó aqui embaixo como sendo o meu terra. Aí eu estou dizendo que a tensão nesse nó, certo? Sei lá, se eu chamar aqui de A. A tensão no nó A é a diferença de potencial, é a tensão desse ponto até o terra. Ou seja, é justamente a tensão em cima desse resistor de 6 ohms. Era isso? Ficou claro? Era isso. É porque eu achava que, tipo, quando passasse no resistor, a gente mudava o potencial depois dele, Isso. entendeu? É porque, assim, potencial é diferente de diferença de potencial, certo? Eu tenho, né? Eu tenho potencial aqui e tenho potencial aqui. O potencial, na verdade, ele é a medida desse ponto para o terra. Certo? É porque às vezes é um pouco confuso isso, mas daqui para cá eu tenho um potencial P1. Daqui para cá eu tenho um potencial P2, né? Porque eu sempre tenho que dar em relação a uma referência. A diferença de potencial, né, é justamente a tensão em cima desse resistor aqui, por exemplo, certo? Enquanto eu não tiver um elemento, enquanto eu tiver, tipo assim, no mesmo fio, sem encontrar nenhum elemento, eu estou sempre sobre o mesmo potencial. Entendi, obrigada, professor. Algo mais, pessoal, relativo a esse assunto, ou ao laboratório? Certo? Então, eu vou interromper a gravação e vou colocar, alterar lá, na verdade, o... Poxa, não parou de gravar. Pronto.